A infância de Adolf Hitler foi marcada por dificuldades e descontentamento. Nascido em Braunau am Inn, Áustria, em 20 de abril de 1889, sua relação com o pai era tensa. O sonho de Hitler de se tornar artista foi desaprovado. Esse período plantou as sementes do ressentimento. A juventude de Hitler foi influenciada pelo clima político turbulento da Áustria-Hungria. O império multiétnico era tomado por tensões nacionalistas. Hitler desenvolveu um profundo nacionalismo alemão. A morte dos pais alimentou seus sentimentos de isolamento e raiva. Em Viena, encontrou o antissemitismo generalizado. A exposição a essas ideologias solidificou seu ódio pelos judeus. As experiências de pobreza e alienação social deixaram uma marca indelével. Ele desenvolveu um desprezo pelos fracos e uma sede de poder. A eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, abriu caminho para as ambições de Hitler. Ele se voluntariou para o exército alemão, vendo a guerra como uma oportunidade de provar seu valor. Ele serviu como mensageiro, vivenciando em primeira mão a brutalidade das trincheiras. As experiências de guerra de Hitler, incluindo ser ferido 2 vezes, intensificaram seu nacionalismo alemão. Ele ficou arrasado com a derrota da Alemanha em 1918. No caos do pós-guerra, Hitler juntou-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães, um pequeno grupo de direita. Ele rapidamente subiu na hierarquia, cativando o público com sua retórica inflamada e carisma. O Partido Nazista, sob a liderança de Hitler, promoveu uma ideologia tóxica baseada na pureza racial, na supremacia nacional e na expansão territorial. Os nazistas usaram os judeus como bode expiatório, culpando-os pelos problemas econômicos e sociais da Alemanha. Eles também tinham como alvo outros grupos considerados indesejáveis, incluindo ciganos, homossexuais e opositores políticos. O livro de Hitler, Mein Kampf, Minha Luta, delineou sua visão de mundo distorcida. Tornou-se o projeto do regime nazista. Ele clamava pela unificação de todos os alemães em um único Reich, a restauração do poder militar alemão e a eliminação dos judeus da sociedade alemã. Por meio de propaganda, intimidação e violência, os nazistas gradualmente consolidaram seu poder. Eles estabeleceram um Estado totalitário, reprimindo todas as formas de dissidência. A polícia secreta de Hitler, a Gestapo, silenciou impiedosamente qualquer oposição. A ascensão dos nazistas ao poder culminou em janeiro de 1933, quando Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Ele rapidamente desmantelou as instituições democráticas, transformando a Alemanha em uma ditadura de partido único. A República de Weimar havia acabado. Movido por suas ambições de expansão alemã, Hitler embarcou em um caminho de agressão que lançou a Europa na guerra. Ele desafiou o Tratado de Versalhes, rearmando a Alemanha e expandindo seu poderio militar. Em 1938, Hitler anexou a Áustria, sua terra natal, ao Terceiro Reich. Esse ato de agressão encontrou pouca resistência das outras potências europeias. Encorajado, Hitler voltou suas atenções para a Tchecoslováquia, exigindo a região da Sudetenlândia. O Acordo de Munique, assinado em setembro de 1938 por Alemanha, Grã-Bretanha, França e Itália, cedeu a Sudetenlândia à Alemanha. O primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, acreditava que esse ato de apaziguamento satisfaria as ambições territoriais de Hitler e evitaria a guerra. No entanto, o apetite de Hitler por conquista era insaciável. Em março de 1939, as forças alemãs invadiram e ocuparam o restante da Tchecoslováquia. O mundo assistia com crescente alarme à escalada da agressão de Hitler. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. Enquanto a Segunda Guerra Mundial graçava, o regime nazista desencadeou uma campanha sem precedentes de genocídio sistemático contra judeus europeus, conhecida como Holocausto. O ódio de Hitler pelos judeus, alimentado por séculos de antissemitismo, atingiu seu clímax horrível.
os judeus foram despojados de seus direitos, suas propriedades confiscadas e suas vidas destruídas. Eles foram forçados a viver em guetos, segregados e isolados do resto da sociedade. Os nazistas estabeleceram campos de concentração, onde os judeus eram submetidos a trabalhos forçados, fome, tortura e assassinatos em massa. Os Einsatzgruppen, esquadrões da morte móveis, seguiam o exército alemão pela Europa Oriental, assassinando sistematicamente judeus e outras vítimas em massacres. Os nazistas também estabeleceram campos de extermínio, equipados com câmaras de gás, projetados exclusivamente para o propósito de assassinato em massa. O Holocausto foi um crime contra a humanidade de escala e brutalidade inimagináveis. Estima-se que 6 milhões de judeus foram assassinados pelo regime nazista, juntamente com milhões de outros considerados indesejáveis. O mundo seria para sempre marcado pelos horrores do Holocausto. Por um tempo, os exércitos de Hitler pareceram invencíveis, conquistando vastas áreas da Europa. No entanto, a maré começou a virar contra a Alemanha com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos na guerra. A Batalha de Stalingrado, um ponto de virada brutal na guerra, marcou o início da retirada da Alemanha. Na frente oriental, as forças soviéticas empurraram o exército alemão de volta, enquanto as forças aliadas ganharam terreno no ocidente. Em 1945, a Alemanha estava à beira do colapso. As forças aliadas estavam se aproximando de Berlim. Os sonhos de Hitler de um Reich de 1000 anos estavam em ruínas. O ditador que havia desencadeado tanta morte e destruição sobre o mundo estava enfrentando sua própria ruína. Em 30 de abril de 1945, enquanto as tropas soviéticas cercavam seu bunker em Berlim, Adolf Hitler cometeu suicídio. Ele e sua esposa, Eva Braun, com quem ele havia se casado apenas alguns dias antes, tiraram suas próprias vidas em vez de enfrentar a captura. O mundo emergiu da sombra da Segunda Guerra Mundial para sempre mudado. Os horrores do Holocausto, um testemunho das profundezas da depravação humana, serviram como um alerta severo contra os perigos do ódio, da intolerância e do poder desenfreado. O legado de Adolf Hitler, um nome sinônimo de maldade e tirania, é um lembrete da fragilidade da paz e da importância de proteger os valores democráticos. O mundo prometeu nunca mais permitir que tais atrocidades ocorressem. Os julgamentos de Nuremberg realizados após a guerra levaram os líderes nazistas à justiça por seus crimes contra a humanidade. Esses julgamentos estabeleceram o princípio de que os indivíduos são responsáveis por suas ações, mesmo em tempos de guerra. As lições do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial continuam a ressoar hoje. Devemos permanecer vigilantes contra todas as formas de ódio, discriminação e extremismo. Nunca devemos esquecer as vítimas e devemos trabalhar incansavelmente para construir um mundo mais justo e pacífico.